Olá, seja bem-vindo ao podcast da Center Investimentos. Agora estamos começando um mês muito importante, principalmente para falar de cuidado, saúde e bem-estar, que é o mês de outubro, onde a gente realmente sempre fica aí atento aos cuidados do Outubro Rosa. E como a gente conversava aqui antes de dar início às gravações, não é só no mês de outubro, né? E a gente tem que ter esse cuidado constantemente. Para isso, eu estou recebendo aqui hoje no nosso estúdio da Center Investimento 3 pessoas que entendem muito do assunto e que vão trazer para nós uma perspectiva sobre esse conteúdo aqui no podcast de hoje. Para apresentar para vocês, eu gostaria até de ler aqui o currículo dela, ela que é ginecologista integrativa e regenerativa funcional e estética em saúde da mulher, a doutora Valéria Marques, muito conhecida aqui para quem é de Cascavel e nos acompanha. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui e falar desse assunto, né, que nunca a gente cansa de falar, da mulher. Isso, né? mesmo. Um assunto muito legal. Também estamos recebendo, doutora, aqui conosco no nosso estúdio, uma colega que é analista do Judiciário e que hoje atua no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, Ângela Moraes. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada pelo convite. E também conosco está aqui a nossa sócia da Center Investimentos, ela que também é especialista em seguros e que vai falar para a gente da importância de ter o seguro quando a gente descobre situações como essa. Seja bem-vinda, Bruna Kortung. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para discutir sobre isso um pouquinho. Então vamos lá, né? A gente vai começar então contando um pouquinho da história da Ângela, ela que foi diagnosticada com câncer de mama. Traz para nós, Ângela, um resumo de como foi isso, quando aconteceu e como que você recebeu essa notícia. Foi em 2021, ainda estávamos na pandemia, né? E eu comecei a sentir uma dor lateral na mama, sentia pontadas, achei que era por causa do sutiã e tal. E comecei a ficar intrigada, porque meu seio estava mudando de forma, a pele estava diferente, né, do mamilo. E aí eu fui a um mastologista, e ele me pediu uma mamografia, e na mamografia já acusou um nódulo, já estava um pouco grande. Eu não sentia no toque, porque ele era embaixo, né, assim, bem embaixo da glândula, e foi um choque quando eu recebi, porque na minha família não tem casos de câncer de mama, minha mãe, minhas avós não tiveram câncer de mama, então eu fiquei bem assim, chocada quando eu recebi a notícia. Você fica sem chão, né? Porque a gente não conhece, é um mundo que a gente não conhece. E aí eu comecei o tratamento, fiz as quimioterapias, foram 16 quimioterapias. O tipo de câncer que eu tive era hormonal, né? Então eu fiz 16 químios, fiz a mastectomia. Primeiro a conservadora, depois na biópsia ainda tinha margens, daí eu fiz a radical mesmo, tirei toda a mama esquerda e os linfonodos, né, que ficam logo acima nas axilas. E depois fiz radioterapia, 15 sessões de rádio, e tomo hoje o tamoxifeno, que é um remédio que é para bloqueio hormonal, né, porque são 4 tipos de câncer de mama, né, o meu era o luminal A, que é o hormonal. Então eu fiz a mastectomia e agora eu estou na fase da reconstrução. Fiz a primeira, são 3 etapas, aí fiz a primeira, a segunda eu coloquei, a primeira foi só para pele, né, tentar já enlarguecer a pele, né, porque ela fica bem rígida com a radioterapia. A segunda eu coloquei a prótese expansora, agora eu expandi. A terceira que vai ser substituir a prótese expansora pela definitiva. Eu acho que aqui a gente pode engatar uma pergunta bem importante para a doutora Valéria, acho que já estava aqui no nosso radar, sobre a questão de... Ela comentou que na família dela nunca teve casos. E quando a gente fala sobre câncer, muitas vezes as mulheres só se preocupam quando na minha família já teve, doutora. Acontece como a Ângela? É normal? É raro? Qual é o indicador disso ou não existe o indicador? Não, existe sim, né? Quando a gente fala história familiar, nós estamos falando de genética. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa genética só veio manifestar na geração dela. Não que não existisse essa genética na família dela. E a gente sabe que o câncer, ele tem outros fatores, né? Ela está dizendo que o dela era hormonal dependente.
Mas a gente sabe também que outros fatores podem influenciar para ele aparecer, né? Então, assim, existe a genética, existe a forma que você vive, a parte hormonal, quantidade de filhos, amamentação, quantas coisas interferem. Então, provavelmente, para a Ângela, foi a primeira de uma geração onde apareceu a doença. E agora, é claro, as irmãs, as tias, né? Todo mundo vai ficar assim, assustado, todo mundo quer fazer exame, todo mundo quer... E é importante que faça, doutora? Exato. E muito, não é importante só essas mulheres, porque Sim. apareceu na geração dela, né? É muito importante que todas façam, né? Ela me disse, ela disse para nós, ela está descrevendo que o nódulo dela já era um pouquinho maior, já descobriu um pouquinho mais avançada a doença. Então, o tratamento se torna também mais agressivo. Então, o que é Outubro Rosa? O que é fazer prevenção? É descobrir câncer, não só de mama, né? Nós estamos falando da mulher, colo de útero, ovário, no início. Porque todo o tipo de câncer que você consegue detectar sem a gente ter essa percepção é inicial. E o tratamento é mais tranquilo, o resultado, a cura assim, a viabilidade da cura é maior, né? Agora, uma coisa é boa, porque eu sou ginecologista, eu lido com isso todos os dias, né? O câncer de mama é o câncer mais incidente para a mulher, né? Então, assim, não é uma coisa rara no meu consultório, mas, assim, a notícia é boa. Todo mundo fazendo exame, todo mundo se prevenindo, todo mundo se cuidando, todo mundo se palpando, tentando se olhar, e a cura é muito alta, o índice de cura. Quando eu fui ao médico, é engraçado, com toda, né, todo mundo fala o toque, mas essa questão também de observar o tamanho, a forma, né? A pele, eu tinha feito mudança, né? Você percebeu uma mudança. E eu fazia mesmo com a pandemia, eu fiz a mamografia um ano antes, então é importante fazer todo ano mesmo. Exatamente. Né? E você sabe que as pessoas não gostam de fazer mamografia. Tanto no CEONC quanto no OPECAM sobram exames de mamografia. Olha só né? que informação importante, pessoal. É importante. Né? Assim, eu sempre falo isso quando eu quero falar de exames de mamografia. Porque, às vezes, elas vêm encaminhadas pelo posto de saúde, outras cidades do interior, e assim, elas têm medo, não querem fazer a mamografia. Desconforto, às vezes, né, doutora? Exato. Sem perceber que o desconforto de tratamento é muito maior, né, Ângela? Muito maior. E você sabe, Ângela, uma coisa interessante, tem gente que tem medo de fazer o exame e descobrir doença. Então, o ser humano, ele é complexo, né? Será que eu vou fazer uma mamografia e vou descobrir que eu tenho um nódulo e que esse nódulo, ele é câncer? Então, assim, a gente trabalha com várias nuances, né? Mas a gente tem que tirar esse medo. O medo de fazer a mamografia é o melhor exame. Vou fazer ressonância. E a partir de qual idade, doutora, tem que fazer? Preconiza-se a partir dos 40 anos, tá? Mas se a gente pudesse fazer a partir dos 35, eu acho que seria o ideal. E depende muito da história familiar, né? Então, se teve a mãe com câncer de mama, irmã com câncer de mama, já fazer ultrassom a partir dos 30 anos, já observar melhor esta paciente, né? E assim, todo mundo tem que se observar. Mas se tem uma história, a gente pede um pouco antes. Desculpa. Claro, imagina. E realmente fazer anual, tá, Angela? Não existe isso. Né? Posso fazer a cada 2 anos? No ano passado a minha mamografia estava normal. Pois é. Né? Nós queremos descobrir o nódulo na mamografia, não na palpação ou na mudança já que existe no corpo da mulher. Acho que a doutora pode falar melhor sobre isso, mas tem tipos de câncer e tem o tipo mais agressivo. O meu era um pouco menos agressivo, mas tem os tipos mais agressivos. Então, quanto menor e antes, né, é mais chance de cura e o tratamento é menos agressivo. Você consegue tirar o nódulo com uma margem de segurança boa, às vezes fazer só uma quadrantectomia, não precisa tirar toda a mama, né? Às vezes não precisa ir para químio, só precisa fazer uma radioterapia. Então, assim, quanto mais cedo nós todas podemos ter, né? Não é porque eu não tenho uma história familiar ou porque eu acho que eu nunca vou ter, mas eu acho que todo mundo, dentro de uma estatística, nós estamos dentro de estatística, né? Sim. Nós somos considerados estatística. Então, todas nós temos uma chance.
Então, por que não cuidar e achar esse câncer bem inicial e fazer um tratamento mais tranquilo? Eu queria pedir uma reflexão da Bruna, porque ela trabalha com a parte de seguros, né? A gente fala que seguro de vida a gente só usa para depois que morre alguém que utiliza no nosso lugar. E eu acho que não é bem assim a história, né, Bruna? Quando a gente fala de uma doença como essa, a gente nunca está preparado financeiramente para o custo que vem por aí. Às vezes como fala, a reconstrução da mama, né, Ângela, que você precisou passar. Em alguns casos a gente consegue via público, mas em outros não, dependendo da urgência do caso, né? Bruna, como que funciona isso? Qualquer pessoa pode ter o seguro, a qualquer momento eu posso acionar. A doutora falou que a mamografia é a partir dos 40, mas eu, por exemplo, tenho 35. Eu posso, através do seguro, começar a acionar serviços como esse? Com certeza, com certeza. E quando a gente fala de seguro de vida, é isso mesmo que você falou no começo. Não é só morte, né? Não é deixar recurso para alguém, é necessariamente para nós mesmos. Porque, além de todo o abalo sentimental, emocional e tudo mais que envolveu isso, o caixinha ele tem que ser um tanto quanto robusto ali para poder fazer o tratamento com tranquilidade, né? Obviamente, a gente tem recursos hoje via SUS, ok, só que são bastante pessoas, né? Todo mundo, muito provavelmente, com os mesmos, entre aspas, problemas, né? E buscando essas alternativas. Então, hoje, nós conseguimos oferecer, e por que nós fazemos isso, né? Justamente pelo abalo financeiro. Então, chega um determinado momento da vida que você está no acúmulo de reserva financeira ali, né? Você está construindo alguma coisa para o futuro ou algo no gênero, de repente tem um diagnóstico de uma doença como essa, por um exemplo, e um seguro ele pode vir a complementar, a te ajudar nesse momento. Ou às vezes você não teve acúmulo financeiro, não teve tempo para isso ainda. Como existe casos de pessoas bem jovens, né, com a doença, doutora, então ela não escolhe idade, né, não escolhe momento financeiro, não escolhe, então não tem como. Então, o seguro, principalmente em vida, que a gente fala, ele vem. Então, imagina, você recebe uma quantia ali da seguradora, né, a partir do diagnóstico, então, de imediato, a seguradora faz a indenização e você consegue usufruir daquele recurso. Você tem plano de saúde? Não vou precisar necessariamente pagar o hospital? Ok, mas esse recurso ele serve para tantas outras coisas, né? Não é necessariamente para pagar o hospital, ele vem na sua conta, né? Você tem custo e muitas das vezes tem que viajar. Eu tinha um seguro que abrangia o câncer de mama e, assim, para mim foi fundamental no sentido de comprar os suplementos, né? A gente tem que ter um suporte nutricional porque a químio, né, ela mexe com todo o organismo. E para você tentar ter mais imunidade para fazer as químios sem problemas. Então, o suporte nutricional, normalmente o plano ele cobre a reconstrução mamária. Mas, no meu caso, o meu médico ele operava com um outro médico cirurgião plástico que eu queria para fazer a reconstrução com mais segurança. Aí o seguro também deu esse suporte na hora nesse momento da reconstrução, né? Então, eu acho que esse suporte financeiro é importante. É crucial, é importantíssimo. Eu falo assim, né? Mulher, hoje, ela está no mercado de trabalho, né? Exato. Então, assim, mesmo que seja um câncer numa mulher extremamente jovem, que a gente tem 34, 35, já tive pacientes bem jovens. Mas ela já está no mercado de trabalho. Então, é isso que a Ângela disse, né? Ter um suporte, eu acho interessante, porque isso abala não só a pessoa que está com a doença, mas toda a família. Toda a família. A estrutura familiar abala bastante. Como que vamos fazer? E, assim, os medos, as inseguranças, né? A gente tenta passar para vocês que tiveram a doença, assim, uma questão de segurança. Vai tratar, vai ficar bem, vai curar. Mas o período de tratamento, eu costumo dizer para minhas pacientes quando faço o diagnóstico, falo, olha, aguenta firme, que o problema não é a doença, você vai curar. Mas você vai ter que passar por um processo de tratamento muito complicado, né? A quimioterapia, eu falo, ela vai acabar com o seu câncer, mas para isso, ela também destrói um monte de células boas que você tem, né? Então, aquele período, aquele processo, eu acho muito complicado, né? Você está mexendo com o seu emocional, com a sua família, pacientes jovens, assim como você, já tem filhos jovens, né? O parceiro é jovem. Então, acho que assim, tem que ter uma estrutura familiar muito legal, assim, ajuda muito a família está junto, apoiando.
E claro, né, se a gente tiver uma condição financeira para nos dar um apoio por aquele período que vai passar, né, é muito importante. E é isso mesmo. Hoje a mulher está no mercado de trabalho, ela participa de uma parcela muito grande financeira dentro das casas, né? Contribuindo financeiramente para um lar, para oferecer melhores condições para os filhos, para ter o melhor carro, para conquistar sonhos, né? Ali, edificar casas e tudo mais. Então, quando a gente fala de uma mulher que está comprometida com a doença, ela se abala psicologicamente, às vezes precisa se ausentar das atividades para poder fazer o tratamento e, em alguns casos, o aporte que vem ali do INSS, por exemplo, ele não é tão interessante como é o salário que ela recebe integralmente, né? Mas, assim, eu queria trazer aqui um dado, a gente falou de indicadores, né, que nós somos números, estimativas, que no Brasil foram estimados 66.280 novos casos de câncer de mama em 2021. Com esse risco, foi estimado 61,61 casos a cada 100 mil mulheres. É um número bastante elevado. A doutora disse aqui que diariamente recebe pacientes no seu consultório. E a Ângela comentou sobre ser hormonal, né? O caso da doença dela. Doutora, a gente fala de hormonal, o que a gente logo pensa? Contraceptivo, né? Acho que é uma pergunta assim, que vai vir, né? Não, a gente vai falar de hormônio, né? Eu falo que hormônio é vida. Nós nascemos, nós já temos hormônio. Que a mulher é hormônio. Mulher é hormônio. Então, assim, desmistificar um pouco, eu acho bem importante. Porque o medo do câncer de mama... Eu não sou uma médica tão jovem, já vivi várias fases dessa reposição hormonal, do anticoncepcional, e a gente vem melhorando muito, né? Os estudos as pessoas estão se interessando pelo hormônio e pela mulher, né? Eu falo, quando se interessa por hormônio, vai se interessar por nós, né? Então, assim, desmistificar um pouco, porque o medo pode também levar a outros problemas, né? O câncer é o final, né, da escala, né? Que nós vamos trabalhar. Então, assim, existem vários fatores que vão levar ao aparecimento do câncer de mama, ou que seja de colo de útero, de ovário, e nós não precisamos ter medo do hormônio, tá? O hormônio, quando ele é bem colocado, quando ele é bem usado, de forma correta, no momento que a mulher precisa, não tem problema nenhum, né? Então, vamos falar, por exemplo, do caso da Ângela, né? Quando a gente fala de anticoncepcional, nós estamos falando de uma outra etapa da vida da mulher. É um outro tipo de hormônio, não é o hormônio de reposição hormonal da menopausa, tá? Ele entra num outro... A gente tem que diferenciar os hormônios. E essa mulher, não é o ideal, talvez, usar um anticoncepcional. Mas como que a gente pega uma menina de 16, 17 anos que não pode usar outro método? Que o risco dela é mínimo para ter um câncer de mama e o risco dela é muito maior de engravidar, né? Então, o risco-benefício, nós temos que dar o anticoncepcional, tá? Então, nós não temos que ter medo do anticoncepcional para câncer de mama. E em relação às mulheres mais velhas, que vão passar pela menopausa, no caso da Ângela, que teve um câncer hormônio dependente, né? Então, nós aí temos que ter um cuidado maior. Mas nem por isso, hoje, a gente estuda bastante, tem várias formas de reposição, vários tratamentos que não são hormonais para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, né? Não dizer assim, você está abandonada, você teve um câncer de mama, agora não vou fazer mais nada para você. Mulher jovem, bonita, linda, que já se recuperou, que já fez a quimio, já está fazendo o tratamento da plástica, né? A autoestima dela está ali, estamos vendo, linda, maravilhosa. Obrigada. E por que não a gente não continuar tratando essa mulher? Não precisamos ter medo desses hormônios. De forma correta, com um médico entendendo essa parte hormonal, eu acho que nós vamos muito bem. Nós temos que ficar cada dia melhor. E não ter medo, não ter esse medo. A Ângela tem medo quando fala de hormônio para ela, né? Hoje. Hoje eu tomo bloqueador hormonal, né? Então tem uma série de cuidados, não é todo hormônio, né? Você vai ao médico, você sempre tem que falar das restrições. Exatamente. Né? Mas eu estou nessa fase que a doutora falou aí, né? Uma menopausa química e tendo que me tratar de outras formas, buscando outros caminhos. E como que é esse tratamento, Ângela? Para você, como foi? Qual? Do tamoxifeno? Isso. Você fala? Então, o tamoxifeno tem que tomar de 5 a 10 anos, é um bloqueador, ele age para bloquear mesmo os hormônios, porque o tipo de câncer que eu tive, ele é hormônio dependente. Então, ele bloqueia e daí, consequentemente, eu já entro numa menopausa química, né? Já não
né, não produzo os hormônios e não posso fazer a reposição hormonal como se nunca, né, quem nunca teve um câncer e tal, tem que tomar todo esse cuidado, né, com o tratamento agora. Né? Mas eu falo assim, olha, no caso da Ângela, eu tenho vários pacientes que tomam tamoxifeno, né? Que vai bloquear o hormônio. E é o que a gente está dizendo, o hormônio faz parte do nosso corpo, né? Então, assim, não tem como. Então, vamos bloquear para tirar o risco que ela tem mais iminente nesses próximos 10 anos, né? E ele vai ter uma consequência disso, porque ele bloqueia o hormônio que tem que atuar em outras áreas, né? Mas é qualidade de vida, é atividade física, é cuidar da alimentação, é suplementar, né? Nós podemos nos cuidar não só com remédio, né? Se a gente tiver uma boa qualidade de vida, se a gente tiver uma boa alimentação, se a gente fizer atividade física, assim, primeira coisa que entra no consultório, eu tenho falado para o paciente, vai na academia, tira uma foto e me manda. Pode ser que é mentira. Porque hoje a gente sabe que... Se não postar, não vale. Não vale. É essencial, né? Então, assim, muito mais que a gente falar de medicação, falar das possibilidades que a gente tem de melhorar a nossa qualidade de vida, sem precisar de tanto remédio, né? Nós vivemos com os nossos hormônios, nós nascemos com os nossos hormônios. Se a gente precisar usá-los de uma forma extra, que é sintético, não existe hormônio igual que a gente produz, não existe. Nossos hormônios são nossos. Mas a gente pode fazer de uma forma mais leve, de outras maneiras, não abandonar as mulheres, tá? Eu sempre falo mais sobre isso. Por isso vocês estão falando de seguro. Seguro parecia uma coisa só de homens há um tempo atrás, Exato, né? porque era o provedor, né? Ele que saía de casa, ele que sofria o risco necessariamente, Exato. né? Mas Ou hoje mesmo assim, a mulher saía, trabalhava, mas tem alguém que também estava provendo. Também estava provendo. E hoje não, nós precisamos ter a nossa independência, Exatamente. saber que nós podemos ter uma doença e continuar tranquila financeiramente, gostamos de gastar, gostamos de ter o nosso cuidado, de coisas pessoais, que a gente não quer perder isso, porque nós estamos passando por um processo de doença. Né? Então, é isso que a gente fala, é qualidade de vida, é pensar, autoestima, estar bem, tudo vai bem. Né? É verdade. Passa pelo período... E não é uma sentença de morte, né? Porque quando a gente recebe diagnóstico, a gente só acha isso. que é. Acho que é o pior momento do tratamento, assim. O primeiro, não sei, tem mulheres que passam pela quimio e tem as reações, né? Eu não tive tantas reações na quimioterapia, reações fortes, né? Mas tem todo... Você acha que é uma sentença de morte? Tem a questão da vaidade, né? Porque o cabelo cai, então tem essa... Do parceiro, abalo, da sexualidade. da a mama sexualidade, impacta muito, né? Então, quando tira a mama, você fica aquela, né, a questão, realmente são momentos difíceis, né? E ter tranquilidade financeira, acho que... Mas também passa, né, Angela? Passa, você está aí. Passou, graças a Deus passa. Está no momento já de reconstrução, que é uma coisa de autoestima. E quando você vê que outras pessoas também passaram, você vai conhecendo, né, outras mulheres, muitas mulheres na minha idade, eu tenho 47, mas tem mulheres com 38, 36, que, né, nós temos um grupo de amigas hoje. Então você vê que muitas mulheres jovens, você pensa Sim. em câncer, você pensa, não, a maioria que eu conheci durante o tratamento são mulheres jovens, ativas, produtivas, com filhos pequenos, então assim, né, no auge da... E você sabe que tem uma vida. estatística interessante para câncer de mama, não sei se é interessante, né, mas tem uma estatística, porque nós estamos vivendo mais, né? Sim. Então, assim, aumentou também um pouco em estatística, o número de câncer de mama em mulheres acima de 75 anos, mas isso é real. Né? Antigamente morria com 70, 60 e poucos, não passava por esse período. Sim. Então, a gente tem pedido realmente para essas mulheres, ou para as pessoas que cuidam dessas mulheres mais velhas, acima de 70 anos, que elas precisam fazer mamografia, que elas precisam se cuidar. Não é porque elas têm 75, 80 que elas não vão ter o câncer de mama, muito pelo contrário, porque o risco do câncer aumenta com a idade. E como nós estamos vivendo mais, então a gente tem esse risco. Então, não é só para pacientes jovens. Mesmo as pacientes mais idosas têm que fazer a prevenção, a mamografia. Não ter medo, façam mamografia. E fica um alerta aqui bastante importante de um dado que eu trouxe do INCA, é que esse tipo de câncer ele comete a primeira posição em mortalidade por câncer entre mulheres no Brasil, com taxa de mortalidade ajustada por idade pela população mundial para 2019, com 14,23 para 100 mil mulheres. As maiores taxas de incidência de mortalidade estão na região sul e sudeste do Brasil.
Então, fica um alerta ainda maior aqui para nós, né, mulheres? Para pensar bastante, refletir e trazer esse momento de conversa tão importante mesmo, não só para outubro, que, inclusive, o slogan da campanha do INCA é: eu cuido da minha saúde todos os dias. Exatamente. E você não é outubro, não é janeiro, não é só no mês de setembro falar do mês amarelo também, né, em relação à questão de suicídio, mas cuidar das pessoas, do psicológico e da saúde o tempo todo, né? Acho que vale essa reflexão, né, doutora? Eu acho que é isso. Acho que essas campanhas são extremamente importantes, né, mas para despertar as pessoas, né? Mas é isso, não é só cuidar no mês de outubro. E o que você diz é interessante porque aí você vai nesses locais de mamografia, no mês de outubro, não tem horário, né? Porque a gente começa a falar, as pessoas começam a ter medo, têm insegurança e vão, e depois esquecem. Então, assim, tem que cuidar todos os dias, a mamografia está aí, os médicos estão aí o ano inteiro, né? Uhum. Mas, assim, as campanhas são extremamente importantes, porque a gente fala bastante do assunto e desperta o interesse das pessoas. E quando a gente falava aqui, vou pegar um gancho da nossa conversa anterior, quando a gente fala sobre questão financeira, né? Ter um seguro de vida é importante. Bruna, como essa mulher pode aderir a um seguro de vida aqui pela Center? Você que é especialista aqui nessa área dentro da nossa empresa, conta para quem está em casa como que ela precisa fazer. Ela precisa ter investimento aqui na Center? Ela pode ser só uma cliente e querer fazer só o seguro? Como é? Primeiramente, nós oferecemos para os nossos clientes, obviamente, uma consultividade dentro dos investimentos, né? Ele é uma fatia de gestão de risco que nós colocamos. Porém, nada diz que a pessoa que não tem necessariamente investimentos no primeiro momento possa ter um seguro como esse, estruturado, trazendo essa qualidade ali para dentro do planejamento financeiro dela, né? Então, a gente consegue, sim, fazer hoje. É um simples cadastro, não precisa abrir conta, movimentar recursos financeiros no primeiro momento, de jeito algum. A gente consegue cotar, ele é personalizado de acordo com o perfil, de acordo com a idade, né? Obviamente, a gente falou aqui um pouquinho, quanto mais cedo a gente se previne com isso também, custa menos para nós, né? E a gente vai levando essa proteção, essa segurança dentro do planejamento financeiro. Então, a gente consegue, sim, fazer essas estruturas sem necessariamente ter investimentos, tá? Surgiu a ideia, obviamente, para atender os clientes, né, dentro de um nível de investimentos. Porém, então, qualquer mulher, qualquer idade pode procurar você aqui na Center para poder aderir a um seguro, ou os assessores, né, das nossas filiais, é isso? Exatamente. Então, a partir dos 18 anos, basicamente, tem algumas seguradoras que fazem com um pouquinho menos de idade, mas daí doença grave não sei se necessariamente faça tanto sentido, mas a partir dos 18 anos consegue fazer, sim. Tá, eu não tenho, por exemplo, um histórico de doenças no câncer na minha família, nunca tive nenhum diagnóstico anterior, eu posso fazer, mas no caso da Ângela, por exemplo, ela teve a cura, já está tudo certo, passou um ano, é possível ainda fazer esse seguro? É possível ainda fazer esse seguro. O seguro, no geral, ele são adicionais, né? São coberturas adicionais, né? Então, além do doença grave, obviamente, que foi um problema que a Ângela passou, tem outras coberturas muito importantes, né? Que nos auxilia em vida, invalidez, né? Uma diária de internação hospitalar é algo que também é importante. Se eu quisesse fazer um de invalidez, eu conseguiria? Conseguiria. Você poderia fazer um seguro de morte, né, normal, tem aquela cobertura de morte. O que diferencia é que nós estruturamos aqui um pouquinho diferente do que, né, alguns bancos ou instituições, justamente porque a gente traz mais estruturado na questão financeira. Ele é um seguro que você contribui por um determinado período e você quita ele, digamos assim, você tem ele vitalício. Então, ele é uma estrutura um pouquinho diferente, que ele não vai só hoje proteger você, mas ele vai criar uma oportunidade de sucessão lá na frente ou algo no gênero, né? Então, ele é um pouquinho mais robusto do que somente uma cobertura ou outra individual. Porém, dentro dele tem uma invalidez, como por um exemplo, que é muito importante, né? E a gente fala, invalidez acidental não é só um acidente de carro, né? Mas é tudo que envolve acidente. Um simples resbalar de uma escada, cair, bater cabeça é uma invalidez, né? E como nós mulheres temos independência, a gente não gosta necessariamente dessa dependência, né? A gente lutou muito por isso. Eu acredito muito que faz parte da nossa estrutura financeira
uma proteção como essa, né? Para a gente ser autônomo mesmo no que precisa. Então, vamos frisar aqui para que quem está em casa possa entender bem, né? A Ângela que também já pegou e achei bem interessante esse modelo diferente de fazer seguro. Eu não preciso renovar todo ano, é isso que você está me dizendo? Porque eu tinha um seguro, né, numa instituição anterior onde eu trabalhava e eu tinha que todo ano vencia, a minha gerente de conta ligava lá, olha, fulaninha, está vencendo seu seguro, vamos renovar? Pedia permissão, entrava, tinha que assinar todo o documento de novo. Você está me dizendo que eu posso ir pagando ele e por quanto tempo assim eu posso pagar para que ele seja vitalício? Tá. A seguradora ela faz uma análise de risco na entrada e isso é muito importante, porque hoje, dá um exemplo da Ângela, vai ser analisado a entrada no seguro. O que a Ângela teve, né, de problemas de saúde, então ela vai preencher uma DPS com todos os detalhes de tudo isso. O que é DPS, Bruna? Declaração Pessoal de Saúde. Ah, Simples assim. Porque uma sigla no meio aí, tem que mandar uma sigla ainda, né? Então, só para entender melhor para quem não conhece a sigla, né? Acho que é legal. Óbvio. Então, assim, a Ângela preencheria essa declaração pessoal de saúde, a seguradora avalia a Ângela na entrada, então, né, com todas essas circunstâncias, o que aconteceu com a Ângela, a seguradora pode sim analisar e pode sim fazer. Tivemos vários casos dessa maneira dentro da empresa que conseguiu fazer o seguro normalmente, né? Óbvio que algumas ressalvas dentro da doença grave, né, justamente por já ter passado por algum período e tudo mais, mas existe sim a possibilidade de ser feito. Então, a seguradora analisa tudo isso, né, e compra o seu risco. A partir disso, depois que a seguradora comprou o seu risco, a indenização é incontestável. Né? Então, isso é importante. Interessante. Não é todo ano eu vou lá, tive um problema de diabetes que cometeu no ano seguinte de eu ter feito Nos seguros tradicionais, você precisa informar. Isso. Né? Muitas pessoas não sabem disso, mas precisam informar a instituição da renovação anual que você teve um agravo de risco. Você teve um diabetes, um colesterol, que agravou o seu risco necessariamente. Né? Então, precisa ser informado. Já dentro da seguradora, ou doença grave, por exemplo, ele é comprado, né, o risco por 5 anos. Depois de 5 anos, ele existe uma renovação automática. Então, para mais 5 anos, digamos assim. Né? Então, basicamente, você tem essa cobertura sem precisar todo ano ficar informando o seu quadro de saúde. Então, esse ponto é um ponto muito importante e que diferencia os demais seguros, né? Seguros tradicionais, aqueles seguros que tem em todo o aplicativo que a gente abre, né? Mas que diferencia dos seguros mais estruturados, dessas empresas mais estruturadas que nós temos. Então, aqui fica a dica para você que quer fazer o seu seguro e que ainda não conhece o nosso jeito de trabalhar da Center, a personalização desse produto e que acredito que não é só em relação à assistência médica, né? Mas como a gente comentou aqui, assistência financeira, como a Ângela já utilizou para medicamentos, para suplementação, para itens essenciais, né, doutora, nesse tratamento. Exatamente, é o que nós falamos. Não é só fazer a quimioterapia, que às vezes até nós estamos falando de SUS, às vezes, né, que a maioria das pessoas tem esse recurso, mas assim, depois que ela sai mesmo sendo do SUS, olha como ela tem que fazer outros tipos de tratamentos associados e que talvez ela não tenha uma condição financeira, né? Então, quem tem condição, né, e pode ter esse suporte, então, se ela conseguir fazer suplementação, acompanhamento com a nutricionista, psicólogo, tem muita coisa que envolve esse momento da vida da mulher. E eu acho que, assim, ela estar segura que ela tem um suporte, com certeza também se tranquiliza até no tratamento dela, na vigência da quimio e da radioterapia. A Ângela contou para a gente no comecinho da nossa conversa que ela identificou o nódulo porque sentiu que o sutiã estava ali machucando, um desconforto, uma coisinha ali, e no toque não conseguiu identificar que poderia vir a ser um nódulo e um câncer de mama, né, doutora? Eu faço meu preventivo anualmente, nunca me foi contestado nada, minha saúde está ok. Às vezes meu ginecologista fala, manda o exame para minha secretária, se tiver alguma interferência, ou a gente liga para você e você volta aqui. Alguns casos acontecem assim, né, porque a agenda também é muito corrida. E aí eu nunca tive, mas, né, qual é o outro sintomas que eu preciso me atentar, além do exame no consultório, para poder buscar ajuda? Eu acho que primeiro a mulher tem que se conhecer, por isso que o autoexame é tão importante, né? Cada um
É um, nós somos diferentes umas das outras. Então, assim, a mulher se conhecer é extremamente importante, porque qualquer mudança, que às vezes nem é nada mesmo, né? Tá saindo uma secreção da mama, né? Tô com dor na mama, é muito comum. Dor mamária é uma coisa extremamente comum, né? Até na academia, quando a gente faz um exercício em excesso, a gente tem dor na mama, né? Uma posição que você dorme diferente, dor na mama. Mas, assim, cuidar, observar, passou 2, 3 dias, continua essa dor, está preocupada, tem medo, vai procurar o seu ginecologista. Então, eu acho que o primeiro passo é se conhecer. O autoexame, a gente fala uma coisa muito interessante do autoexame, né? Eu não gosto de pegar pacientes com nódulo de mama pelo autoexame, né? Eu fico muito mais tranquila pegando, observando numa mamografia, um nódulo muito pequeno, às vezes nem nódulo, uma calcificação, só aparece uma calcificação, o nódulo nem apareceu, né? Porque eu vou conseguir encaminhar essa paciente, e essa paciente vai ter um tratamento muito precoce da doença dela, né? Mas, com certeza, existem cânceres mais agressivos que aparecem mais rapidamente. Então, não apareceu no ano na mamografia, no outro ano você já estava sentindo as mudanças do seu corpo. Então, é isso, fazer o autoexame. Como que eu faço o autoexame, doutora Valéria, né? Isso, tem mulheres que têm dúvidas, ainda têm vergonha do próprio corpo, né, doutora? Exatamente. As nossas antigas gerações têm esse bloqueio, né, com o corpo, Exato. Principalmente da mulher, né? Exato. E assim, então, o autoexame, faça da forma que você achar melhor, né? No banho, né? Às vezes eu tenho muita paciente que o parceiro descobre nódulo. Olha que interessante, né? Nem ela percebeu, mas o parceiro falou, opa, tem alguma coisa diferente aqui. E aí eles vão... Carocinho. Ele que percebe. Então, aí vai atrás e realmente é um câncer de mama. Então, assim, e se observar, porque hoje, assim, a estética é tão mais importante que qualquer coisa, né? Todo mundo quer pôr prótese de mama, todo mundo se olha achando que a mama não está bonita, né? Mas não só olhar com um olhar estético, né? Olhar, assim, para ver se mudou alguma coisa, alguma diferença, uma mama está maior que a outra, tem uma dor, tem um desconforto. Não achar que é banal, né? E procurar ajuda. Doutora, a senhora falou de parceiro. Câncer de mama acomete os homens? Bom, eu falo que câncer de mama acomete todo mundo de uma família, né? Porque Mas, só mulher se toca, entendi. né? Sim, assim, ó, o homem, interessante sua pergunta. O homem, apesar de a gente não perceber, ele tem glândula mamária, né? Então, Eu conheço um homem que teve câncer de mama. Exatamente. E é tão desprezado falar sobre isso, né? Às vezes eles aparecem com nódulo, uma dor, não dá nem importância, né? É menos comum porque eles têm um número muito menor de glândulas, né? E teoricamente, a gente tem uma avalanche de hormônios e alterações hormonais muito maiores do que eles, né? Sim. Eu falo assim, ó, o homem tem testosterona estável. Nós temos estrogênio, progesterona, testosterona, tudo instável, né? Nossos hormônios, né? Então, nossas glândulas... Um brigando com o outro. Um brigando com o outro. Nossas glândulas estão ali no meio dessa bagunça, né? Então, mas sim, eles têm que observar, eles têm glândula mamária, tanto que existem homens que têm aumento da mama, né? Por uso de medicação, uso de hormônio, né? Você pode perceber que quando se usa muita testosterona, essa testosterona pode se transformar em estrogênio, né? Ela, no corpo, quando aplica a testosterona, uma parte dela se transforma em estrogênio, não é o hormônio comum deles, todo homem tem estrogênio, mas aumenta muito o estrogênio, vai aumentar o risco de câncer de mama. Então, esse aumento do uso de testosterona para a parte estética, nós temos que observar mais esses homens, porque eles aumentam o risco para câncer de mama. Então, sim, observar qualquer mudança, aumento de uma mama em relação à outra, uma dor diferente, uma secreção mamilar, com certeza o homem tem que procurar ajuda. Olha só, fica aí a dica também, né? Acho que esse conteúdo é bastante importante. Estamos trazendo reflexões aqui riquíssimas para quem está nos ouvindo. E assim, a gente está quase se aproximando aqui do fim da nossa conversa. Eu queria pedir para a Ângela contar para a gente como que foi depois desse diagnóstico, desse tratamento, como você se comporta hoje falando sobre esse assunto. Você falou ali que agora tem uma roda de amigas, né? A gente queria trazer todo mundo para cá já, Ângela, quando você falou, ai, Daiane, quando eu convidei ela, falou, tenho várias amigas aqui, falei... Que legal, vamos trazer uma tarde, acho que nesse mês de outubro vale a pena a gente fazer um bate-papo aqui. Fica aí já um alarme para a gente fazer esse encontro, né? Eu acho assim, depois do diagnóstico, você reflete, né, depois desse susto,
grande, acho que traz a reflexão do que você está fazendo, né, com a sua vida. Você vai procurar mais qualidade de vida, viver melhor com as pessoas, né, com a família em primeiro lugar. O tratamento trouxe também grandes amigas para a minha vida. A gente compartilha bastante coisa até hoje, assim, uma vivência bem bacana. Todo mês a gente procura se reunir e eventualmente traz uma colega que está passando por isso, que, né, está começando o tratamento, para ver que realmente não é só ela, não está sozinha, né? E esse grupo que a gente formou chama Oncofri, uma das meninas deu o nome, tem até na rede social, né? Tem no Instagram. Então deixa já o arroba para quem quer seguir. Oncofri. Oncofri, já vamos colocar ela tem depoimentos, a gente sempre... O ano passado a gente fez uma campanha, né? Esse ano a gente resolveu fazer mais para o lado da prevenção, então a gente sempre está trazendo dicas, né, no Instagram, e a gente sempre se reúne. Eu acho que assim, o tratamento foi pesado, é uma fase complicada, assim, difícil, igual a doutora falou, o psicológico fica realmente abalado, mas de tudo isso você ainda tira coisas boas, que são as amizades, a reflexão de vida, coisas o que você quer para a sua vida a partir daquele momento, né? Porque quando você recebe o diagnóstico, você pensa no fim da vida, né? E não é. Né? Então, tem esse lado do câncer também que tem que ser falado, que trouxe coisas boas, né? Não é só o lado pesado da doença, né? E eu queria também pedir para a doutora, né, deixar o arroba dela. Eu sei que ela cria conteúdos riquíssimos na rede social, a gente já acompanha aqui, mas para quem está nos assistindo aí, para que fique atento às novidades, às dicas, às informações. Ela sempre está buscando conhecimento, estudando sobre temas, principalmente da mulher, né, doutora? Certeza. Clínica Doutora Valéria Marques. Eu falo muito de qualidade de vida, né? Eu fui obstetra há muitos anos e hoje eu não sou mais. Inclusive, doutora, eu tentei fazer parte da minha filha contigo e aí não conseguia ter. Não, agora, porque assim, eu preciso me dedicar a essas mulheres 35 mais. Esse é o meu objetivo agora para frente. Essas mulheres que precisam entender que não é um câncer, não é uma separação no casamento, não é uma perda de filho, de pai, de mãe, de marido, que faz a gente, assim, nós não podemos desistir, né? A mulher, ela passa por processos, é impressionante, fala assim, poxa, eu passei, eu estou mais forte. Eu acho que é isso que a Ângela está nos dizendo, né? Ninguém quer passar por esse processo, né? Mas você sai muito fortalecida de muitas coisas, não é, Ângela? Você fala, passei, consegui, superei, curei. Então, eu falo para minhas pacientes assim, ó, a minha especialidade, ela é muito boa. Primeiro, obstetrícia é maravilhoso, né? Vida. E depois, alguns tipos de câncer são 100% curáveis, né? Câncer de colo de útero, câncer de mama, né? Passa por uma experiência horrível, sim, mas está curada, né? Está aí para viver muitas outras coisas na vida, repensar a vida, né? Repensar o que pode ser melhor. Então, eu quero passar essa mensagem, que o Outubro Rosa vem para despertar, para a gente estar aqui falando, né? Mas qualidade de vida é todos os dias, é levantar de manhã, fazer uma atividade física, ter uma boa alimentação, conviver com as pessoas que a gente ama. Cuidar da sexualidade, que nessa fase da menopausa, né? Exatamente, com recursos extremamente importantes, não precisa, tenho medo do hormônio, então vamos discutir sobre isso, ou não posso usar um hormônio, né? A gente tem outras possibilidades, né, para que o casal também possa se ver juntos, né, porque não é fácil também para o parceiro estar junto numa situação dessa. Ele vive junto no câncer de mama da mulher, né? Ele passa pelo processo junto. E então, assim, dá continuidade nessa sexualidade, né? Então, acho que essa é a maior importância da gente estar aqui falando, né? Obrigada, doutora. Eu queria agradecer, também queria pedir para a Bruna, para como que a gente faz para entrar em contato. A gente já sabe como entrar em contato com as dicas da Ângela, com as vivências, experiências, a gente já sabe como encontrar a doutora, e agora a gente também quer encontrar você nas redes, Bruna. Como que a gente faz para aderir seguros, conhecer melhor essa forma diferente de trabalhar?
Legal. Direto no Instagram da Center Investimentos. Então, se colocar ali Center Investimentos, vai aparecer no Instagram. Então, tem como mandar direto ali. Uma pessoa vai recepcionar, vai passar para nós, né, com certeza. Óbvio, também é um perfil mais pessoal, não utilizo muito profissional nessa parte, porque a gente concentra um pouquinho mais na Center Investimentos. Mas Bruna Regina Kortung, se mandar um oizinho lá também vou responder. Basicamente isso nas redes sociais. LinkedIn também tem Center Investimentos, né, e tem Bruna Regina Kortung no LinkedIn. Acho que é importante essa fase, a gente estar preparado em todos os momentos, né? E, principalmente, o financeiro ele vai dar um grande apoio aí para que a gente consiga estruturar essa fase, né, essa parte. Muito bem, mulheres. Muito obrigada por a presença de vocês. Esse é o nosso primeiro podcast. Não poderia ser diferente, com mulheres que a gente admira, com um assunto tão importante, reflexivo, que vai trazer muitas insights para quem está nos assistindo, de se cuidar mais, né? Nem que tomara que comece hoje, doutora, e a gente não pare nem um mês do ano. Exatamente. E que no ano que vem a mulher volte a fazer mamografia em outubro, nem que seja através de um card que ela vai receber lá no WhatsApp, porque esse mês vão ter várias ações, tem prédios iluminados na cor rosa, né? A cidade vai começar a se portar de forma diferente, a sociedade já vive isso há um tempo, já está aí bastante aculturado a essa situação, mas, né, estar aqui foi um prazer. Eu quero agradecer em nome da Center Investimentos por vocês terem disponibilizado a agenda tão corrida de vocês para poder trazer essa mensagem que para nós é essencial. Então, gente, fiquem ligados aqui no nosso podcast, nas nossas redes sociais. Como a Bruna falou, nós estamos na plataforma do LinkedIn, estamos no Facebook, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Você vai assistir esse podcast na íntegra também. Então, vá seguir a gente, confira os nossos conteúdos exclusivos que falam um pouco sobre financeiro, mas também trazem dicas sobre assuntos factuais e muito importantes, como é esse que a gente trouxe aqui hoje, que é o Outubro Rosa. Fiquem com Deus e até a próxima!